Olá pessoal, tudo bem? Hoje irei tratar aqui de um tema que já estava na minha cabeça há um tempo, que é o poeta Lord Byron, que como é um dos poetas que eu mais gosto, assim, era um dos personagens, por assim dizer, que eu queria trazer para o canal e que na verdade tem tudo a ver com alguns dos temas que temos tratados aqui, como a crítica, por exemplo, dos relacionamentos e daí em diante. Obviamente, ele é um poeta, né, do século XIX, então naturalmente não estaria vinculado de modo direto às questões contemporâneas. Porém, ele já abordava as coisas de um tal modo que ele consegue lançar um olhar tão profundo à questão dos relacionamentos, ele faz uma crítica social tão densa que ela vale de um modo bastante eficaz aí para entendermos também os problemas contemporâneos. E por mais que ele seja um poeta que é considerado dentro do cânone literário como um poeta romântico, a meu ver, ele é muito mais romântico no sentido da questão das formas, né? Ali inclusive dos temas mais gerais tratados e daí em diante, do que propriamente no cerne das suas questões mais voltadas aos relacionamentos que, então, dentro de sua obra tem muito pouco de românticos. Quando a gente olha, por exemplo, livros como Beppo, né, que é uma sátira, ou, por exemplo, Dom Juan, que ele escreve como uma paródia, né, obviamente, do Molière, que é o que escreve realmente o Dom Juan, em termos de peças teatrais, né, o Molière tinha escrito, só que depois vem o Byron e retoma a temática do Dom Juan, né, como o homem galanteador e daí em diante, só que faz um Dom Juan muito mais crítico e cuja forma literária também está para além do teatro, porque ele faz em termos de poema dramático. Inclusive a última obra do Byron é justamente Dom Juan, e é então onde ele está ali com a... Enfim, né? Ele já escreveu a vida inteira, etc. Então ele supera em todos os termos, né? Tanto nos termos aí de fazer paródias, de fazer questões linguísticas, né? Difíceis, assim, de caracterizar os personagens, né? De asseverar nas questões satíricas, né? E por isso que eu acho que ele tem um viés muito anti-romântico nesse sentido, né? Ele consegue desromantizar as coisas justamente por causa do viés amplamente satírico que ele consegue colocar, alternando entre questões profundas e questões satíricas. Então, sugiro aí quem quer ler um poeta inglês, né? Um deles bem interessante é justamente o Lord Byron. E como parte também da questão da vida dele é muito voltada à questão de oscilar entre uma vida solitária e uma vida voluptuosa, no sentido mesmo de relações, enfim, né? Achei bem interessante e coerente com o tema que temos tratado aí no canal, né? Justamente por ele transitar entre essas questões e, portanto, conseguir jogar a luz um pouco sobre a nossa época também, como que antecipando-a a partir de sua própria época, né? Então, as relações que o Byron tinha, né, com mulheres daí em diante, já, a meu ver, antecipava de certa forma o que viria a acontecer aí, né? Ele tinha umas relações mais livres, digamos assim, né? E que estavam para além da moral estabelecida na época. Então, pelo texto também vocês vão acompanhar e ver um pouquinho disso. Eu vou então, o que eu vou fazer nesse vídeo é ler um texto para vocês que eu já escrevi para o Jornal Diário Popular sobre o Lord Byron e comentar alguns trechos e tal. E vou deixar o link na descrição para quem quiser ler esse texto sem as minhas digressões. Então, vamos lá. O texto se chama Lord Byron. Na verdade, né, Lord Byron, misantropia e voluptuosidade. Então, se este título, né, é Lord Byron, misantropia e voluptuosidade, aqui para o vídeo eu mudei, né, um pouco o título, né, e pus Lord Byron entre a solidão e a voluptuosidade, porque também vocês vão ver aí que a primeira palavra do texto é justamente na primeira frase ali, no final da primeira frase é solidão, que já é um tema que tratamos no canal. Então eu vou começar a ler o texto aqui e vamos por partes. Então, primeiro parágrafo.
Pode o mais alto e constante prazer carnal conviver com a mais profunda solidão? Eis a dualidade que, sem cessar, atravessou a vida do memorável poeta inglês Lord Byron e, ao mesmo tempo, o religa aos dias de hoje, nos quais, talvez mais que nunca, a liberação sexual convive lado a lado com o isolamento, a individualidade e a solitude. Anteviu Byron as necessidades dos séculos posteriores? Em pensamentos e atos, foi ele um extemporâneo? De fato, tudo nos faz cogitar se seu estilo de vida, ao mesmo tempo misantropo e voluptuoso, realmente não antecipou muitas das tendências que viriam a emergir. Exemplo disso foi seu próprio casamento, de desfecho completamente atípico para sua época. Este, em consonância com muitos relacionamentos atuais, durou apenas 1 ano. E sobre isso não pôde o poeta deixar de criar um dito satírico. Todas as tragédias terminam em morte e todas as comédias em casamento. Esse final é bem interessante, né? Sobre isso não pôde deixar o poeta de criar um dito satírico. Ele traz esse dito, né, que é bem interessante. Todas as tragédias terminam em morte e todas as comédias em casamento. É claro que a gente tem que ler comédia de um ponto de vista com outro... né? Não pode ler literalmente, certo? Tem que interpretar aí comédia de um modo não literal para compreender aí este dito, tá? Mas basicamente, então, no primeiro parágrafo eu expus essa questão, né, da relação dele entre o prazer e a solidão e exemplifiquei aí a relação entre a contemporaneidade, né, nossa e aí uma das relações que ele já teve, né, que era atípica para a época, que foi esse casamento que durou pouco. Inclusive ele foi expulso da Inglaterra, tá, para quem não sabe, em função de questões relacionadas a essas questões aí de sexuais ou enfim. Né? Vamos para o próximo parágrafo. Tal experiência, junto de suas inumeráveis relações, deram-lhe a consciência do quanto o amor, apesar de tudo, pende por um fio e, como que antecipando em parte o amor líquido de Zygmunt Bauman, veio a vaticinar: o amor nasce de pequenas coisas, vive delas e por elas às vezes morre. Ora, não era justamente tal consciência pessimista aquilo que lhe levava à misantropia e à solidão? Ou será que, pelo contrário, era a necessidade da solidão o que lhe afastava da entrega às prisões do coração? Ou talvez fosse apenas a promessa da companhia pacífica capaz de preenchimento, oriunda de um matrimônio, aquilo que lhe não fazia sentido, uma vez que, segundo suas próprias palavras, na solidão é quando estamos menos sós. Então aqui eu faço digressões em termos das possibilidades, né, de interpretações que podemos dar aí, ou razões de por que então ele tinha essa questão em relação ao amor, né? Ou seja, a gente pode trazer também para nossas vivências atuais, né? E nos fazendo essa própria pergunta. Ou seja, não era justamente, eu vou repetir aqui as frases, né, mas põe nesse novo contexto. Ora, não era justamente tal consciência pessimista aquilo que levava à misantropia e à solidão, ou seja, uma outra compreensão que ele tinha desse fenômeno chamado amor, né? E uma concepção mais realista que ele já tinha, em função inclusive de sua própria vida, porque o Byron ele era uma espécie de alfa em sua própria época, né? Primeiro que ele tinha suas relações dentro da aristocracia, porque ele era uma espécie ali de aristocrata, né? Vinculado a essas aristocracias e tal, como Lorde, né? O próprio nome já diz. E por outro lado ele ganhou imensa fama como poeta. Então assim ele tinha muita possibilidade nessa vida, por exemplo, sexual, né? Então, isso ao mesmo tempo, ao invés de dar para ele uma consciência mais idealizada desses fenômenos, né? Justamente gera o contrário, ou seja, gera uma visão realista, porque ali ele está vendo, né, as coisas como são, ele não tá idealizando, né? Porque o amor platônico, romântico, daí em diante, ele vem muito justamente para aqueles que não têm o que querem, né? Mas se ele já tinha uma fartura, digamos assim, nesse ponto, ele não tinha o que idealizar em cima.
Então ele vai adquirindo gradualmente uma visão realista e muitas vezes até mesmo pessimista, né, sobre essas coisas. E aí, em função disso, é que eu fiz essa pergunta. Ora, não era justamente tal consciência pessimista aquilo que levava à misantropia e à solidão? E aí depois faço a outra pergunta. Ou será que, pelo contrário, era a necessidade da solidão o que lhe afastava da entrega às prisões do coração? Ou seja, tem esta outra possibilidade também. Então, será que, na verdade, ele já não tinha, enquanto poeta, a necessidade da solidão e por isso que ele se afastava dessas questões relacionadas, né, a este amor mais romântico, aos relacionamentos mais longos, e daí em diante? Né? E então, uma terceira hipótese também. Ou talvez fosse apenas a promessa da companhia pacífica capaz de preenchimento, oriundo de um matrimônio, aquilo que não fazia sentido, uma vez que, segundo suas próprias palavras, na solidão é quando estamos menos sós. Ou seja, né, ele, como ele gostava de ficar sozinho de um lado, e também em função das próprias questões e querelas ali que ele teve nesses casamentos, né, e nessas relações conturbadas que ele teve, talvez ele próprio foi adquirindo uma consciência de que não era possível ali uma companhia realmente pacífica, né? Tal como a idealizada em termos de relacionamentos, né? Então a solidão vinha como uma espécie de salvação ali para ele. Então, continuando. Só subir o texto aqui, quem quiser ler junto aí na tela. Vamos lá. Questionamentos semelhantes podem ser deduzidos em sua obra acerca também da voluptuosidade. Não seria a necessidade de prazeres corpóreos aquilo que muitas vezes estreitaria os casais na mesma medida em que os apartaria? Byron traz à tona tais indagações por meio dos protagonistas de seus livros. Se Childe Harold vive a viajar e desencantar-se seguidamente com o amor, na medida em que consegue uma perfeição que não pode jamais estabelecer, Dom Juan nem sequer cogita uma relação perene, já que é lançado nos mais diversos relacionamentos em razão das próprias vicissitudes de sua atribulada vida. E quem coroa tudo isso é Manfredo, ao revelar que nem mesmo a tomada de consciência acerca de todos estes problemas poderia tornar o homem feliz. Então, nas frases desse personagem Manfredo, né, na obra homônima dele, ele escreve o seguinte: conhecimento é sofrimento. Aqueles que mais sabem, mais facilmente sofrem com a verdade fatal. A árvore da vida não é a mesma da sabedoria. Então, aqui nesse parágrafo tem várias coisas interessantes. Vamos por partes. No início dele aqui, então, vale falar do Childe Harold, tá, pessoal? Para quem não sabe, é um dos primeiros, se não aí o primeiro livro mais famoso do Byron, que era o Childe Harold's Pilgrimage, eu acho, que é as peregrinações do jovem Harold. Então é um poema narrativo onde esse personagem dele vai viajando, etc. Ele vai tendo encontros, desencontros, vai tendo, né, várias ações assim do ponto de vista mais heróico também e tal. Então é bem interessante esta obra. Só que desde ela, ou seja, desde esse início aí, você já vê que ele tem o desencantamento em relação à questão do romantismo, do amor e daí em diante. Ou seja, desde esses primeiros personagens dele. Então não é algo que se concretiza, né, apenas lá no Dom Juan, que é a última obra dele. Não, desde o início ele já tinha esta consciência, digamos assim, né? Isso é muito interessante dentro do Byron. E o Dom Juan é aquele outro que eu já tinha citado, né? E como eu digo aqui, Dom Juan nem sequer cogita uma relação perene. Porque na verdade o Byron ele pega essa questão aí do Dom Juan, né, e traz esse personagem, mas traz o Dom Juan para um novo contexto. Só que ele conserva algumas coisas, entre elas esse fato do Dom Juan ser um galanteador e daí em diante, né? Só que ele traz aí para o personagem do Dom Juan uma outra face também, certo? E por fim ali Manfredo é uma obra também que eu recomendo, quem quiser ler, que é uma peça teatral do Byron e que é uma das mais profundas, assim, né? Em termos, porque se Beppo e Dom Juan, por exemplo, são mais cômicas, né, satíricas e tal, Manfredo já é uma obra bem mais profunda, assim, de um ponto de vista, uma profundidade filosófica, né, e tal. Então e não só profundidade nesse sentido de uma profundidade filosófica, mas de uma profundidade trágica, né? Então ela tem aquela cara mais trágica e menos cômica, entendeu? E essa frase é típica aí do Manfredo, que é uma frase inclusive que o Nietzsche cita, se eu não me engano, em Um Humano Demasiado Humano.
que é essa frase bem interessante, né? Como que a gente interpreta ela? Do seguinte, ó, conhecimento é sofrimento. Aqueles que mais sabem, mais facilmente sofrem com a verdade fatal. A árvore da vida não é a mesma sabedoria. Então aí ele está dialogando com as questões mitológicas, bíblicas e daí em diante que falam, né, que o conhecimento seria uma espécie de, de meio, né, para a vida, né, ou seja, a árvore da vida ser a mesma da sabedoria, né, mas aí ele diz que não, ele inverte essa questão, né, fala justamente que conhecimento é sofrimento. Se não me engano, no original é knowledge is sorrow, ou sorrow is knowledge, né, que é justamente isso, conhecimento é sofrimento. Então, aqueles que mais sabem, mais facilmente sofrem com a verdade fatal. E isso é muito interessante, ou seja, que ele traz, inclusive, uma questão que o Goethe coloca, o Goethe é contemporâneo dele, tá? Para quem não sabe, o Goethe coloca no Fausto. Eu acredito que ele dialoga aqui indiretamente com o Fausto do Goethe, porque toda a trama ali do Fausto é construída em parte em cima disso, ou seja, de que mesmo aquele homem do conhecimento, aquele homem mais intelectual, o cara que, né, sabe de muita coisa, etc., né, a pessoa inteligente, daí em diante, mesmo ele, né, ele não vai se completar no conhecimento. Sempre vai faltar algo para ele. Porque o homem não se completa no conhecimento, ele se completa, digamos que na vida. Né? Só que a vida busca, em parte, também essa questão do conhecimento. Só que aí, se você se dedica muito ao conhecimento, você acaba não aproveitando a vida. Então, você gera uma dualidade, digamos assim. Né? E o Fausto parte disso. Tanto que o Mephistófeles, na hora que ele chega no Fausto, Mephistófeles, para quem não sabe, é um demônio. Né? Então, o Fausto é este erudito, este estudioso que fica lá trancado no seu quarto estudando. Então, as promessas todas que o Mephistófeles oferece para o Fausto é justamente em função dele ganhar coisas no mundo. Né? Mesmo que ele fosse um dos caras mais inteligentes ali da época dele. Por quê? Porque esse conhecimento não o completava, digamos assim, e pelo contrário, essas verdades que ele ia aprendendo iam tornando ele mais sofredor, entre aspas. Né? Justamente porque ele ia observando a realidade de um modo muito mais, né, potente que as outras pessoas, né, que conseguem viver numa ilusão, digamos assim. Enquanto o Fausto, né, obviamente, enquanto alguém que sabia mais, ele ia ver o mundo de uma forma mais densa, digamos assim, né, e em certa medida um pouco mais negativa, né, justamente por saber a causa das coisas, né, em diante. Enfim, então é interessante que o Byron dialoga justamente com isso, né, conhecimento é sofrimento. Então tira-se aí um certo idealismo de cima do conhecimento. Né? Então não quer dizer que você vai ser mais inteligente, você vai estudar mais, que você vai ser mais feliz. Né? Essas coisas não estão interligadas, digamos assim. Né? Então é bem interessante que o Byron aborde isso. E o último parágrafo, então, é o seguinte. Continuando a leitura. Aguilhoado pela solidão e simultaneamente pelas paixões, foi, no entanto, estas últimas que o conduziram, ainda que indiretamente, à morte, pois foi por uma mulher pela qual havia se apaixonado que o poeta inglês viajou para a Itália, na qual morreu com apenas 36 anos. De natureza atlética, ele exercitava-se fisicamente e lutava boxe, e heróica, decidiu servir como soldado na defesa da liberdade e independência da Grécia contra as forças turcas. Com efeito, foi enterrado como um herói aclamado pelos gregos. A influência de Byron foi tamanha que sobre ele escreveu Goethe, o grande literário de sua época, em conversações com Eckermann. Então, nas palavras do Goethe, aquilo que denomino intuição em nenhum outro ser me pareceu maior do que nele, e os ingleses podem pensar o que quiser dele. Contudo, o certo é que não tem poeta algum que se lhe possa comparar. É diferente de todos e, na maioria das vezes, o maior. Então, por hoje é isso, pessoal. Vale dizer aí apenas desta última citação, anteriormente a ela ali eu falei Conversações com Eckermann, tá? É um livro do Goethe. Na verdade, o Eckermann é um cara que o Goethe conhece que transcreve muitas das coisas que o Goethe fala, porque ele convive com o Goethe durante um tempo. E aí depois ele publica um livro que chama justamente Conversações com Eckermann, né, do Goethe. Então é um dos melhores livros assim que abordam questões relacionadas ao Goethe, que tem as frases do próprio Goethe lá dentro, né? Só que sobre muitos assuntos, assim, desde literatura, então ele fala dos poetas, entre ele Byron, Shakespeare, ele fala muito, né, sobre a vida dele em geral, sobre os antigos, sobre os gregos, sobre filosofia, sobre Hegel, sobre, enfim, há uma multiplicidade de assuntos, sobre Napoleão, né, que ele admirava.
Enfim, né, uma multiplicidade de assuntos. Quem, né, gosta aí do Goethe também, sugiro a leitura do Conversações com Eckermann. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é isso. Quem quiser deixar aí comentários, sugestões, críticas, estarei à disposição para responder. Grande abraço a todos, até a próxima.